Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente, com K que é mais fácil de achar. Nesse vídeo, eu quero tentar ser rápido e falar de uma short review, uma revisão, na verdade, que tem aí apenas 7 páginas, né, que é uma curta história da gordura saturada, a construção e a desconstrução de consenso científico. Bem, por que disso, né? A gente sabe que na maior parte das diretrizes nutricionais de mundo afora, a gordura saturada é sempre dita como um agente causador de problemas, né, nociva e tem que ser reduzida. Então, por exemplo, lá não mais que 10% do total calórico diário na forma de gordura saturada, ou não mais que 10% da gordura na forma de gordura saturada, tá? Então, esse trabalho ele foi feito, essa revisão narrativa curtinha aí, para tentar mostrar o quê? Que basicamente não há evidências científicas sólidas que sustente essa afirmação ou a contenção, a ideia de que a gordura saturada causa problema no coração, doença no coração. E aí ela aponta alguma série de consistências, né, jogo de interesse, questões talvez éticas aí do porquê dessa situação. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que existe a hipótese dieta-coração. Essa hipótese dieta-coração, para entender toda a revisão, o que a hipótese dieta-coração diz? Que ao consumir gordura saturada vai aumentar o seu colesterol e isso vai causar doença no coração. Tá? Então, essa é a ideia aí que funciona como base, como lastro para essas recomendações de reduzir a gordura saturada. Pois bem, a ideia aí é o seguinte, né? Ela começa a contar da onde que veio essa proposta. Existia um pesquisador, né, um fisiologista da Universidade de Minnesota dos anos 50, Ansel Keys. Esse indivíduo ele tinha ali alguns dados, estudos com animais e estudos humanos, mostrando que o colesterol alto poderia causar doença do coração, colesterol alto. Esse Ansel Keys aí também, ele viajou ali pela região do Mediterrâneo, Espanha, Sardenha, Espanha e Nápoles ali, né, no sul da Itália e tal. E aí ele percebeu que aqueles povos comiam menos gordura saturada e também, aparentemente, tinham menos problema do coração. E aí ele veio com a hipótese, tá? Mas nessa época aí, a autora, a Nina, disse que existiam menos entre 57 e 58, quando a hipótese foi formulada, existiam menos de 20 trabalhos publicados no mundo falando alguma coisa sobre o assunto. Né? Mas ela comenta que, segundo pessoas que conviveram com o Ansel, o proponente aí da hipótese, ele era um indivíduo bastante convincente, né? Então ele era bastante firme, convincente, agressivo nas suas propostas, e aí ele foi trabalhando para que essa hipótese fosse popularizada. Então, o interessante, a primeira pessoa que ele acabou convencendo foi um médico chamado Paul Dudley White, né? E esse médico não era um médico comum, no sentido que ele era o médico do presidente Dwight Eisenhower, né? E o presidente norte-americano Eisenhower, em 1955, ele teve o primeiro de vários infartos do miocárdio, né? E essa situação de problema do coração nos anos 1900 nos Estados Unidos eram raras, mas nos anos 50 já eram bastante comuns, ou tinham ficado muito comuns. E aí, como era o presidente, isso virou toda uma comoção, todo mundo querendo saber o porquê disso, e é lógico que o White, convencido pelo Ansel Keys, acabou dizendo que era a questão da gordura saturada, né? E aí também o Ansel Keys, ele acabou... e aí algumas coisas interessantes aí que valem os cuidados, né? Primeiro que o White, esse médico do presidente, ele foi um dos fundadores da AHA, né? A American Heart Association, e o próprio Eisenhower deu fundos para bastante fundos aí para essa associação, né? E aí ela também comenta que ao longo da história aí, a AHA, vou chamar de AHA, tá? Essa associação American Heart Association, ela recebeu aí em valores atualizados cerca de 20 milhões de dólares, não do presidente, mas de empresas alimentícias como no caso aí da Procter Gamble, né, que fabrica tal do óleo Crisco, que é um óleo vegetal, tá? Então aí é conflito de interesse. Aí ela vai citando outras coisas, por exemplo, que o tal do Ansel Keys, ele
fez um chamado estudo dos 7 países, né, Seven Countries Study, que esse estudo tinha lá 2.770 participantes em 7 países, que foram Itália, Grécia, Inglaterra, Finlândia, Holanda, Estados Unidos e Japão, em 16 locais desses 7 países. Aí ela comenta, ele evitou, por exemplo, a Alemanha, a Suíça e a França, que apesar de comer bastante gordura saturada, tinha uma taxa de doença cardiovascular similar ao dos países do estudo, tá? E aí, na prática, ela vai citando alguns problemas aí do estudo. Por exemplo, que o estudo usou, de todos os 12 mil, o equivalente a 500 pessoas, que dava ali 3,9% dos participantes, né? Que ele também usou ali a questão dos indivíduos de Creta, na Grécia, e na Creta, na Grécia, desculpa a interrupção, né? Em Creta, na Grécia, a Igreja Ortodoxa grega tinha proibido, na época do estudo, o consumo de qualquer produto de origem animal. Então, isso também afeta, né? Por essas coisas aí. E aí, depois que muitos até participantes do estudo, né, autores, depois de um tempo, revisaram os dados em 1989, né? Na verdade, mostrando que não havia, na verdade, uma correlação que originalmente tinha sido apresentada pelo estudo, da gordura saturada causar um problema no coração. Na verdade, que isso aí era causado por sweets, por doces, né? Açúcar e produtos de confeitaria, na verdade. Então, e aí, depois ela comenta de outros estudos sobre gorduras saturadas, né? Que hoje, né, comentando aí em 22, né, esse trabalho é de 22, né? Que os Estados Unidos, a Noruega, a Finlândia, a Austrália e outros países realmente pedem, reconhecem a necessidade de novos estudos sobre o assunto, né, para tentar estabelecer uma relação causal entre a gordura saturada e a doença do coração. E aí ele cita, né, que já nos anos 70, 60 e 70, praticamente na mesma época que foi proposta a hipótese, já havia alguns estudos, né, que juntos testaram cerca de 67 mil pessoas. E esses estudos, eles acessaram fatores de longo prazo, como mortalidade cardíaca, infarto, e não marcadores de curto prazo, como, por exemplo, colesterol alto, ou medidas de marcadores inflamatórios, que também não acharam, não deram, esses estudos daí da década de 60 e 70 não dão um pouco suporte. Mas aí ela comenta que esses estudos foram em função da popularidade que a hipótese foi ganhando, que os governos estavam apoiando, né, tal, eles foram silenciados, foram ignorados, né? E ela cita também, por exemplo, o estudo de Framingham, que começou em 48, né? E que nos anos 60 chegou a dizer que não tinha relação com isso e ficou por muitos e muitos anos sem ser publicado, mas já na época já não tinha achado essa relação, tá? E aí, o que eu falei, né, que esses dados foram marginalizados, até que um jornalista chamado Gary Taubes, no começo dos anos 2000, aí 2010, ela fala mais ou menos, ele fez uma compilação de estudos sobre gordura saturada, mostrando que elas não faziam mal para a saúde. Então, você vê, não foram pesquisadores nada, foi sim um jornalista que fez esse apanhado a né, essa compilação, e a partir disso, pesquisadores começaram a revisar estudos, começaram a procurar estudos e tal. E ela cita aqui, por exemplo, em 2020, o trabalho, como já disse, é de 2022, mais de 20 revisões existiam em 2020, mais de 20 revisões, inclusive revisões meta-análise do tipo guarda-chuva, que é uma meta-análise, uma revisão de meta-análise, e a vasta maioria, ela cita 88%, né, desses trabalhos, a vasta maioria concluiu que os dados de trials randomizados, né, de estudos randomizados controlados, não fornecem evidências consistentes para o fato que a gordura causa problema cardiovascular, né? Então, está limitado. E aí ela cita até que mesmo estudos observacionais, outros estudos observacionais que são evidências mais fracas do que os randomizados controlados, também apontam essa ausência aí, né? Mas, apesar disso, já em 77, o governo norte-americano tinha proposto aquela ideia de reduzir o consumo de gordura saturada para menos de 10% do total de gordura, né? Menos de 10% aí do total de gordura. Então, ela vai citando. E aí, por último, ela vai citando o seguinte, né? Que em 2015, 2020, né? Alguns grupos, não grupos, né? Na verdade, conselhos que tendem a periodicamente revisar nos Estados Unidos, por exemplo, tem que revisar essas recomendações,
e ela cita que, por exemplo, em 2015, o pessoal trocou até e-mail, dizendo que as evidências que tinham realmente não apoiavam a hipótese, mas diz que isso, por exemplo, era contra o que eles vinham falando, então eles ignoraram, né? E aí ela cita algumas coisas pessoais, por exemplo, um desses membros, já em 2020, num outro conselho, né, de comitê, um dos membros, de 97 até 2018, ele foi líder, chairman, de 5 simpósios sobre dieta vegetariana, que é contra a gordura saturada, que é de origem animal. E que esse cara recebeu vários insumos, vários grants, subsídios, né, de indústria de soja, de castanha, que um outro membro desses comitês de 2020 passou 50 anos trabalhando no governo em vários departamentos que propunham a ideia, né, trabalhou sempre mostrando a ideia que gordura saturada fazia mal. Então você vê que aí ela cita, estou falando muito rápido para não tentar ficar prolongado, mas ela vai citando, então, primeiro, o que é a hipótese, que o Ansel Keys propôs um negócio sem evidência, já na época não tinha evidência, inclusive dizendo o contrário, mas que ele foi muito persuasivo, encontrou pessoas-chave, né, como o Duda White, que era médico do presidente, que foi um dos fundadores da ARRA, o presidente deu fundos, a própria ARRA recebeu dinheiro da Procter & Gamble, que trabalha lá com óleo vegetal. Aí ele vai falando, ela critica lá o estudo dos 7 países, mostrando como foi enviesada a coleta de informações desses estudos, né? Desde a forma de evitar alguns países até a questão da, que nem eu falei, de coletar os dados. Aí ela cita, então, estudos que não apoiaram isso, randomizados controlados, né? E também epidemiológicos. E aí cita, por último, então, esses comitês, esses boards, que tinham que, de tempos em tempos, tem que revisar pela lei deles lá as recomendações institucionais, que esses, tanto de 2015 como 2020, eles meio que ignoraram, jogaram por baixo do tapete, e ela cita, inclusive, conflitos de interesse pessoal, religioso, e aí, por fim, ela diz o ponto-chave da Fernanda, né? Grandes estudos clássicos sobre a gordura saturada não fornecem suporte para a ideia que essas gorduras causam doença cardíaca. As evidências mais rigorosas sobre gordura saturada, demonstrando que ela não causa a doença cardíaca, foram, por muito tempo, suprimidas ou ignoradas, como comentei até que aquele repórter veio isso, né? E, por último, ela cita, né, os atuais 10%, o teto atual, o limite atual de 10% de gordura saturada no total calórico diário, não, das recomendações americanas, não é suportada por evidências preponderantes. Então, basicamente, eu quis fazer esse vídeo para mostrar uma coisa interessante, né? Eu, quando fiz faculdade de nutrição, no dia a dia, todo mundo fala da questão da gordura saturada ser negativa, né? Todo mundo fala, isso virou uma epopeia. E a questão é, isso não tem evidências, né, sólidas de causa e efeito. E aí eu quis marcar nesse vídeo aí que talvez, né, não sei o quanto tempo a pressão política vai continuar segurando essas evidências, mas pode ser que daqui a um tempo isso mude, e aí a gente passe a perceber que durante esse tempo todo poderia ter comido mais churrasco, mais gordurinha, mais picanha, e foi, como é que se diz, limitada por isso, tá? Então é isso, curta o vídeo aí, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.